A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus irmãos, já vá metendo o dedo no like. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de evangelização. Canal da Apologética, canal da Doutrina Católica pelas Escrituras. Esses vídeos é 100% para católicos. Algum irmão protestante que quer acompanhar, como 2 protestantes pediram doutrinas, eu dei para eles na Bíblia Sagrada, para eles, assim tem como nós dialogar. Agora, chegar aqui xingando, conversando besteira, como muitos têm feito, bloque. Eu bloqueei na hora, eu vou... Como é que diz? Esqueci agora, o bloco, né? Meto o bloco para cima, é outra coisa que diz, bloquear. Vou bloquear, não quero conversa. Não é só protestante, não. É católico também de meia tigela que chega conversando besteira aqui. Entra no bloco. Não tem acordo, não. Comigo não tem acordo, não. Eu não sou ecumênico. Não sou. O meu ecumenismo é esse aqui. Ensinar a verdade. Olha só. Lá embaixo está contribua com esse apostolado. pixtabira634@gmail.com. Nos ajude. Meus irmãos, quando você deixa de ajudar, você está deixando de salvar vidas. Você não está salvando só as nossas vidas, como de outras pessoas. Você está levando o evangelho verdadeiro, doutrina como essa. Você está levando a muitas pessoas. Rameta o dedo no like. Nos ajuda. Está no nome da minha esposa Maria Juliana Spix. Meus irmãos, protestante diz que aqui fala da sola escritura e que aqui mostra que a igreja não tem autoridade nenhuma. Eu vou mostrar para você que essa palavra da verdade aqui, essa palavra da verdade, essa palavra da verdade não é a Bíblia, e sim, essa palavra aqui não é a Bíblia, e sim a palavra da igreja, o ensinamento da igreja, doutrinário da igreja. No mesmo texto, eu vou provar, não vou sair desse texto. Eu não vou sair desse texto. Mas o protestante diz que aqui afirma a sola escritura, mais vive do que nunca. Vamos para o texto? Só ler texto fora do contexto. Vamos ler com o contexto completo? Vamos lá? Aqui é a famosa oração sacerdotal de Cristo ao Pai, né? Vamos ver aqui do versículo. Vamos ver o versículo 17 ao versículo 20. Pouco, o vídeo vai ficar curto. Meta o dedo no like aí já, né? Compartilhe para mais católicos. Vamos lá o texto. Estamos em João 17. Vamos ler? De azul, cor de água aqui embaixo, vamos ler? Versículo 17. Santifica-os pela verdade. Ponto. Primeiro, santifica-os pela verdade. Então a igreja santifica e nos santifica pela verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele é verdade, caminho e vida. Não é? Então ela santifica pela verdade. A igreja ela é coluna dessa verdade. 1 Timóteo 3,15. Então santifica-os é Jesus dizendo ao Pai para santificar a igreja. Mas a igreja nos santifica. Porque Jesus santificou a igreja, o Pai santificou em Cristo a igreja e a igreja nos santifica em Cristo. Entende? Depois do ponto tem o quê? Veja, a tua palavra é a verdade. Veja só, Jesus veio anunciar o quê? A palavra de Deus. Deus envia Jesus. E Jesus envia a igreja e agora a voz da igreja é a palavra de Jesus. Não está fazendo menção nenhuma aqui à letra. Vamos ver? Agora, quando Jesus envia a igreja. Ó. Versículo 18. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aí está. Então, santificar pela verdade significa que a igreja tem o depósito da verdade. E esse depósito da verdade está encerrado em 3 colunas, meus irmãos, que é o chamado depósito da fé. Santifica-os pela verdade. Tua palavra é a verdade. Ela tem nesse depósito 3 colunas. É o chamado depósito da fé que está com a igreja. Ela tem o quê? Ela tem o quê? Além do sagrado magistério, sagrada tradição e sagrada escritura. É fácil entender assim. Então agora, como o Pai enviou Jesus, do mesmo jeito Jesus está enviando a igreja que ele fundou. Ele escolheu 12. Mateus 10. Depois escolheu mais 72 profetas.
Lucas 10. Versículo 19. Santifico-me por eles. Veja. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Pela verdade que é a palavra. A tua palavra é a verdade. E essa tua palavra está com a igreja. Essa tua palavra é a doutrina da igreja. Não é um livro, não faz referência à Bíblia, porque nem existia nada escrito no Novo Testamento aqui. Como afirma hoje as heresias deturpadoras de Bíblia, distorcedores de Sagrada Escritura. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Veja, meus irmãos, a doutrina da igreja nos santifica pelos sacramentos. A começar, não é? Os sacramentos da iniciação cristã, o batismo. O batismo também ele é de remissão dos pecados, porque ele nos livra do pecado de Adão e Eva. Salmo 50, verso 7. Porque nós já nascemos no pecado e o batismo nos livra disso. Entende? Confissão, porque está selado na cruz do Calvário. Foi selado. O sangue derramado por nós. Nos sacramentos da cura, tanto espiritual como física, confissão, unção dos enfermos. Segue o texto. Agora, ó, vamos ver que palavra é essa da verdade, que os protestantes tanto dizem que é sola escritura. Vamos ver qual é a palavra. Agora, no versículo 20. Não rogo somente por eles. Qual é eles? A igreja primitiva, aqueles que ele escolheu, que está com ele lá. Mas também por aqueles, nós agora, que por sua palavra hão de crer em mim. Agora, pacata! Aí está. Aqui Jesus está dizendo e nos santificando, nós que vamos crer na palavra da igreja. Jesus está falando aqui na palavra da igreja. Outra vez, vamos ler com calma. Não rogue somente por eles. Jesus disse, eu não oro, não estou aqui santificando, não estou aqui apenas a igreja primitiva, essa que está aqui comigo, mas a outra que vai vir, que vai crer em mim, vai trazer a mesma doutrina que esses aqui estão trazendo, mas também por aqueles. Quem é aqueles? Nós. Nós não somos a igreja primitiva, mas nós estamos na mesma fé da igreja primitiva, que é a fé apostólica. A sucessão apostólica. Jesus está orando por nós. Esse termo, mas também por aqueles, significa por toda a igreja que vai vir, toda a igreja que veio dos apóstolos de todos os tempos. Por longo desses tempos todos, né? Quase 2000 anos. Mas aqueles que vão crer em mim pela palavra da igreja apostólica. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Aqui está a palavra. Que palavra é essa? É a igreja que tem a palavra de Deus na sua boca. Então não faz menção a nada de sola escritura, a nada escrito, nada de papel e tinta, não. É o que está na boca da igreja. Por isso, Lucas 10, versículo 16, Jesus disse, quando enviou ela, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem vos ouve, quem ouve a igreja, é a mim que ouve. A ponto de, se nós não ouvirmos a igreja, a palavra da igreja é tão correta, tão santa, para nos salvar, que se nós não ouvirmos a igreja, mesmo que sejamos batizados, se nós não ouvirmos a igreja, irmãos, somos pagãos. O quê? Veja, somos pagãos. Mateus 18, 17. Repito, Mateus 18, 17. Se não ouvir a igreja, seja para ti como pagão. Veja o quanto é forte a doutrina que a igreja ensina, que o magistério ensina. O que é o magistério? Os bispos com o papa, os presbíteros, diáconos,
E nós também somos magistério hierárquico, porque somos os fiéis, o magistério dos fiéis. Somos o menor no magistério hierárquico. Mas pelo batismo e pelo crisma, conhecendo a doutrina da igreja, pode anunciar como estou anunciando aqui. Então, veja, olha só. Olha Jesus exaltando a palavra da igreja, dizendo que essa palavra que santifica é a palavra da igreja, que é de Deus, mas que agora foi dado à igreja, porque Jesus enviou a igreja com essa autoridade. Quem vos ouve, a mim ouve. Veja só, é a palavra da igreja, quer dizer, meus irmãos, que o que nos salva não é tinta e papel. O que nos salva é a palavra da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Coluna e sustentáculo da verdade. E não para somente por aí, não. Em Atos também, compreenderam muito bem em Atos dos Apóstolos, veja só. Depois do concílio de Jerusalém, que ficou decidido no concílio, como doutrina do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, dos 23 que aconteceram. Se eu não estou enganado, é 21 concílio, é 23. Bom, por aí. Veja, nas cidades pelas quais passavam, ensinavam o quê? A sola escritura? Não. Aquilo que Jesus disse no versículo 20 de João 17, acabo de ler. Mas eu oro também por aqueles que vão crer em mim por causa da palavra desses que estão aqui. Da palavra da igreja física que está comigo aqui agora. Que são eu e você. Pela palavra deles. Ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas, e isso, veja, pelos apóstolos e pelos anciãos. Quem são os anciãos? Bispos. Em Jerusalém. Que está fazendo referência ao quê? Ao capítulo 15, Concílio de Jerusalém. Pacata, passava nas cidades. Aonde tinha uma igreja nas cidades, aqui, ó. Veja. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé. Confirmação, o crisma é o quê? Para confirmar na fé batismal. E cresciam em número de dia a dia. Meus irmãos, na doutrina dos apóstolos. Porque a igreja agora é quem tem a palavra da igreja. Doutrina dos apóstolos. Mais claro que isso, não canta um galo. A palavra de Deus agora está na boca da igreja. Atos 2:42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Eu e você, católicos, que praticamos nossa fé e que conhecemos a doutrina da igreja, nós estamos em que doutrina? Na doutrina dos apóstolos. Nós pertencemos à igreja que veio dos apóstolos, que tem sucessão dos apóstolos. Nós estamos em quê? Doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinou para Jesus e ensinou para os pais da igreja e para o magistério que hoje está aí, porque veio dessa ordenação, a mesma ordenação, ordenada pelos apóstolos. O meu bispo, teu padre, o meu padre, veio de sucessão apostólica lá da ordenação dos apóstolos, veio passando até os dias de hoje. Nós estamos o quê? Na doutrina dos apóstolos. E perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Quando você é católico de raiz, que você conhece sua fé, doutrinalmente falando, você está na doutrina dos apóstolos, nas reuniões. As reuniões, veja, nas reuniões. Que reuniões são essas? As catequeses. Não é? As reuniões doutrinárias para ensinar doutrina. Hoje é verdade que os católicos não se reúnem para estudar a Bíblia, porque cada cá com seus empregos, aquelas correrias do mundo, e quando morrer não tem mais esse emprego, não tem mais nada, e é perigoso ir para o inferno. Não é? Aqui está na doutrinas dos... Aqui, como é que está escrito? Vida dos primeiros crentes, isso mesmo. Vida dos primeiros crentes. E nós temos que viver como os primeiros crentes, nessa mesma doutrina, porque os crentes de hoje somos nós. As reuniões em comum. Porque veja, por que reuniões em comum? Porque estavam em comum acordo.
reuniões para decisões, como foi os concílios. Os concílios, veja, as reuniões em comum. As reuniões daí para canonizar, para proclamar dogmas, para tantas outras coisas, meus irmãos. E na celebração da missa, só depois, ó. E na fração do pão, que é isso, a fração do pão? Era o nome da missa na época dos apóstolos, fração do pão. E nas orações, veja, nas orações da Igreja Apostólica. Ah, aqui, senhor protestante. Tá aqui. A igreja não tem autoridade não, né? E se eu quisesse mostrar mais 15, 20 versículos, eu mostrava. Mas prometi que o vídeo ia ficar pequeno. Então só isso aqui já basta para cair por terra a heresia da sola escritura desses infiéis, apóstatas, sem conhecimento. Meus irmãos, metam o dedo no like, só mais uma vez lembrando lá embaixo está o Pix, nos ajude e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.